Você quer passar direto na prova do Detran? Quer passar com 30 ou com 40 sem gastar dinheiro com taxinha de reteste? Então cola nesse vídeo. Vou te mostrar agora uma prova real do Detran feita por uma inscrita aqui do canal. Ela fez a prova, mandou para eu mostrar para vocês. Você saber o que tá perguntando, o que você tem que responder para você passar direto de primeira. Meu nome é Sidney e esse é o canal Sim Passei. A primeira pergunta dessa prova é essa aí, dá uma olhadinha. São infrações que geram suspensão de sua CNH sem a necessidade de acúmulo de pontos. Ave Maria, sente só o tamanho dessas respostas, galera. Você gasta 40 minutos só para ler esses negócios aqui. Vamos lá, letra A. Dirigir sem atenção e cuidados à segurança do trânsito. Isso aqui é uma infração que leva direto para suspensão? Não, mentira. Porque dirigir sem atenção e cuidados à segurança do trânsito é uma infração de natureza leve. Pasme tu, mas é de natureza leve. Você dirigir totalmente desatento é uma infração de natureza leve. Vai entender esse trem. B. Dirigir sem possuir habilitação. É uma infração que leva direto para suspensão? Não, não leva não. É uma infração de natureza gravíssima, mas não vai direto para suspensão não. Você comete ela acumula pontos. Vamos pular de B de bola para D de dado. Porque eu quero. Tá falando que todas as alternativas estão corretas. Isso é mentira, porque eu acabei de falar que a letra A e a letra B estão erradas. Então, se a A e B estão erradas, não pode ter todas as alternativas corretas. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra C. Olha só. Quando você se recusa ao teste de alcoolemia, isso aí está lá no artigo 165A, quando você dirige ameaçando pedestres, artigo 170, quando você participa de racha, artigo 173, quando você quando você promove na via competição esportiva sem autorização dos órgãos competentes, artigo 174, quando você deixa de prestar ou providenciar socorro à vítima podendo fazer isso, artigo 176, quando você força a passagem entre veículos que estão transitando em sentido contrário, você passa no meio ali quando eles estão passando um pelo outro, todas essas infrações vão te levar direto para suspensão sem acúmulo de pontos, certo? Só mais uma observação. A alcoolemia e recusa ao teste de alcoolemia já está pré-estabelecido 12 meses de suspensão. Então você tomou suspensão nessas duas coisas, é um ano que você vai ficar com a carteira suspenso. As outras aí depende muito, tem umas que são 2 meses, 6 meses, entendeu? Tá, eu não sei porque eu falei isso agora, mas para acertar essa pergunta, letra C. Todas essas infrações citadas vão direto para suspensão, te levam direto para suspensão sem acúmulo de pontos. Ave Maria, eu nunca gostaria de encarar uma prova dessa no exame do Detran. Vamos para a próxima. Sinalização horizontal afixada nas interseções. Interseção é cruzamento, tá? Então tá falando que a sinalização tá no meio de um cruzamento. Sinalização horizontal fixada nas interseções que demarca local com impedimento de parada em um trecho da via, sob pena de cometimento de infração média é qual? Pessoal, olha aqui, presta atenção em mim, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Porque a pergunta tá dizendo que esse negócio tá pintado numa área de cruzamento. É sério mesmo, na moral, que você vai marcar, eu tô até errando, marcar A. Essa sinalização aqui é uma linha longitudinal, pessoal, não tem nada aqui de cruzamento. Você vai marcar a letra B, o nome disso aqui é marca de canalização, vê se isso aqui está pintado em área de cruzamento. Você não vai marcar a letra D também não, porque isso aqui é outra linha longitudinal, vê se isso aqui está pintado numa área de cruzamento. Agora, o que está aqui na letra C, sim, isso aqui é pintado numa área de cruzamento, numa interseção, pintado lá no meio, o nome disso é marca de conflito ou zona de conflito. Você não pode parar em cima dessa marca de zona de conflito não, essa sinalização horizontal aí não, tá? Então, ó, sinalização horizontal fixada no meio dos cruzamentos, que, por estar pintada lá, alerta para as pessoas que você não pode ficar parado ali em cima, porque a infração média é essa aqui da letra C. O nome dela é marca ou zona de conflito, anote isso aí, porque tem prova que manda nas suas ideias exatamente o que eu acabei de falar. Pergunta assim, textualmente, ó, qual o nome da sinalização horizontal afixada nos cruzamentos? Aí você tem que procurar a opção de resposta que está textualmente assim, ó, marca ou zona de conflito. Não anotou? Já não anotou não? Sério mesmo que você ainda não anotou? Boa, vamos para a próxima. Quando um condutor é flagrado conduzindo veículo em via pública no período de cassação de sua CNH, a ele poderá ser aplicado. Vamos ler as opções de resposta.
Seria a multa, o valor da multa multiplicado 3 vezes e retenção do veículo? Seria a multa mais suspensão da CNH? Seria a multa mais cassação da CNH? Ou multa mais suspensão e 7 pontos? Letra D de dado não pode ser porque, olha só, aqui está falando que tem multa, suspensão e 7 pontos. Só que tem um detalhe, quando você recebe multa e vai direto para a suspensão, não tem acúmulo de pontos. Quando tem suspensão direto, não tem acúmulo de pontos, por isso, letra D está errado. Letra C também não pode ser, pessoal, porque aqui está dizendo que a punição para ser flagrado dirigindo em período de cassação é multa e cassação de novo. Só que não tem duas cassações, uma seguida da outra, uma sobre a outra, uma como consequência da outra. Até onde eu sei, não tem não. A letra B também, tu não vai marcar, porque a pergunta está dizendo que a pessoa foi flagrado com carteira cassada. Não tem suspensão como punição para cassação, é muito pelo contrário. Tem cassação como punição para dirigir com habilitação suspensa. Agora, suspensão por dirigir com a carteira cassada, que isso, galera, isso não existe não. Então, para acertar essa pergunta, por eliminatória de resposta sem noção nenhuma, letra A. Quando um condutor é flagrado conduzindo o veículo em período de cassação, vai ser aplicada multa, 3 vezes o valor dessa multa e retenção do veículo até a apresentação de um condutor devidamente habilitado. Pega aquele papelzinho, aquela caneta que eu tenho certeza que tu tá com ela aí e anota o seguinte. O período de cassação dura 2 anos, certo? Neste período, caso você seja flagrado conduzindo o veículo, você vai receber uma multa, porque conduzir veículo em período de cassação é uma infração tipificada lá no Código de Trânsito como conduzir veículo em período de cassação, certo? Agora, presta atenção, se na prova perguntar qual é a infração cometida por conduzir veículo após o período de cassação, ou seja, após 2 anos de carteira cassada, aí vem a multa é assim, ó, multa por conduzir veículo sem habilitação, ou seja, inabilitado, não tem mais habilitação. Tu entendeu? Eu vou resumir para tu. Quando você tem CNH e a CNH cassada, você ainda continua com CNH por 2 anos. CNH cassado, mas continua. Depois de 2 anos, você perde a CNH, você não tem mais. Então, não tem como, depois de 2 anos, cometer uma infração por dirigir com habilitação cassada, porque ela não está mais cassada, porque ela não existe mais. Aí, neste caso, após 2 anos de cassação, você, se for flagrado conduzindo o veículo e apresentar sua habilitação, você vai tomar uma multa porque você está conduzindo sem habilitação. Você não tem mais habilitação. Você entendeu? Anote isso aí, porque essa diferença cai direto nas provas e as pessoas confundem. Bora para a próxima pergunta? Nojenta também? Olha aí. Saliência ou lombada é a placa apresentada em que opção? Quem mandou essa prova para mim marcou a letra C. Pessoal, essa placa da letra C se chama depressão. É aquilo que você vai sentir nas peles, nos crânios, nas cabeças, nos neurônios, se você ficar reprovado na provinha de legislação. Eu não quero que você fique reprovado na prova de legislação, não. Para você não ter essa placa fixada no portão da sua casa quando você chegar. Depressão. Então, ó, C não é saliência ou lombada, é depressão. D de dado também não marca, não. Porque D de dado se chama pista irregular. Não marca B de bola, porque o nome disso é início de pista dupla. Está informando que à frente a via será dividida, as pistas de rolamento, por canteiro central, por exemplo. Saliência ou lombada é a placa apresentada na opção A. É o famoso quebra-mola que muita gente fala. É apelido, hein? E tem prova que cai isso. Qual o nome da placa abaixo? Aparece a foto da placa da letra A. Aí tá lá na resposta A assim, ó. Quebra-mola. Você acredita que 80% das pessoas marcam? Porque passa a vida toda ouvindo quebra-mola, passei no quebra-mola, cuidado quebra-mola, tem que botar um quebra-mola na frente da minha casa. E não, o nome disso é saliência ou lombada. Rapidinho, caso você esteja com dificuldade para passar ou tá com medo da prova que está chegando, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que está aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas, já corrigidas, explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo para você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone está aqui na tela. Me chama lá no Zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa, tá joia?
Dirigir veículo utilizando calçado que não se firme nos pés, esse, por exemplo, ou que comprometa a utilização dos pedais, pode ocasionar a cassação de uma PPD? Ave Maria, que questão complicada. Vamos lá, vamos analisar. Letra A está dizendo que sim, pode ocasionar a cassação da PPD, pois isso é uma infração grave a qual é proibida para a PPD. Tem dois erros aí, galera. O primeiro erro, dizer que sim, pode ocasionar e não pode. Segundo, falar que a infração grave não é uma infração média. Então, letra A está errada. Letra B está dizendo que sim, pode ocasionar perda da PPD, mentira, pois é uma infração gravíssima. Mentira de novo, porque é uma infração média. Letra C está dizendo que não causa a perda da PPD. Bom, até aqui está certo. Vamos ver depois da vírgula. Pois dirigir de chinelo é permitido e por isso não é infração. Não é permitido não. Então só sobrou D de dado para você marcar. Não vai causar perda da PPD não. Para você tomar cassação de uma PPD, você tem que cometer infração de natureza gravíssima, uma infração de natureza grave ou ser reincidente em média, ou seja, mais de uma média. Uma só é perdoável. Então, neste caso, dirigir com um calçado que não se firma nos pés, a infração é média. Tá falando de uma só. Então, se você tomou a multa por causa disso, você está no precipício para perder a sua PPD. Você está quase se lascando, mas não se lascou ainda não. Então, uma média pode, mais de uma média não. Uma grave não pode, uma gravíssima não pode. Aí você cometeu uma média, então não vai tomar a cassação da PPD, não. Entendeu? Tem como função ampliar a força aplicada pelo motorista no pedal do freio por meio da diferença de pressão entre o vácuo gerado pelo motor e a pressão atmosférica, ampliando a força de atuação sobre o cilindro mestre e proporcionando maior conforto ao motorista. Nós estamos falando de quê? Do freio de estacionamento, ou seja, o freio de mão? Não. Do canister? Não. Catalisador? Não, nós estamos falando de servo-freio. Catalisador, galera, aí serve para reduzir poluente, o canister é para eliminar vapores de combustível gerado no tanque, e freio de estacionamento é para quê? É para quê? Eu não vou te explicar não. Tudo isso que tá na pergunta é servo-freio. É um aparelho que quando você pisa no freio, ele entendeu que você pisou e ele pressiona ele freia com força, e você às vezes não faz tanta força assim, mas ele freia com força, porque ele... Tudo isso que está na pergunta é servo-freio. Marca que você vai se dar bem. Vamos para a próxima. Deixar de dar passagem em interseção não sinalizada. Interseção é cruzamento, tá? A veículo que vier pela direita é uma infração que pode gerar perda da PPD. Essa informação está... Letra A está falando que a informação está errada, pois a infração para esse tipo, né, de conduta é leve e infração leve é permitida na PPD. Presta atenção, pessoal. Realmente, infração leve é permitida na PPD. Porém, a natureza da infração para esse tipo de conduta não é leve, não. Não é leve. Então, a letra A está errada por isso. Letra B de bola está falando que essa afirmação está errada, pois a infração é média e é permitida na PPD. Realmente, infração média é permitida na PPD. Só não é média a natureza dessa infração. O finalzinho está certo, mas o começo está errado. Letra C está dizendo que essa afirmativa está correta. Opa, essa letra C está melhor. Pois é uma infração gravíssima. Pronto, aqui já falou. Caquinha. A natureza da infração para essa conduta não é gravíssima. É de natureza grave, pessoal. Então a certa para essa pergunta é a letra D de dado. Essa informação está correta, pois é uma infração grave não permitida na PPD. Se eu não me engano, eu falei duas vezes PPD. Galera, é PPD, tá? Eu errei, perdão. Olha só. Quando você está no período de PPD, permissão para dirigir, dentro de 12 meses você não pode cometer as seguintes infrações: gravíssima, grave ou mais de uma média. Infrações de natureza leve ou uma infração de natureza média dentro de 12 meses são permitidas. Ok? Não erra esse tipo de pergunta não, vai com calma, vai com atenção, que você não reprova, eu te garanto. Qual das placas abaixo impõe a obrigação de realizar uma parada? Pessoal, não tem como errar essa pergunta aqui não. Por quê? A única sinalização vertical que impõe alguma coisa é a de regulamentação. E só tem uma aqui que é uma sinalização de regulamentação. Letra B de bola, correto? E já aprendam o nome das outras placas porque caem em outras provas. Essa placa aqui se chama parada obrigatória à frente. Essa aqui, animais selvagens. E essa, animais.
Murilim foi autuado pela PRF, tu sabe que PRF é Polícia Rodoviária Federal, não sabe? Por estar com o documento do veículo vencido. Ele apresentou defesa prévia e perdeu, ou seja, a defesa que ele apresentou foi indeferida. Depois ele apresentou recurso junto a Jari e perdeu também, ou seja, Jari falou, não, tu tá errado, vai ter que pagar essa multa mesmo. Como última tentativa, ele agora poderá apresentar defesa junto ao Detran. Para começar, Detran não é o órgão responsável por isso não. Apresentar defesa junto ao STF, Supremo... Não, você não vai, mas eu embolei aqui, você viu? STF significa Supremo Tribunal Federal. Aí não é o local adequado para você levar esse tipo de coisa não. Vamos pular de B para D. Apresentar defesa junto ao CETRAN. O CETRAN é um local que você apresenta a defesa em segunda e última instância administrativa. Porém, tem um detalhezinho que eu peço que você preste atenção. Mete o zoião na pergunta. Aqui está falando que ele foi autuado pela PRF, Polícia Rodoviária Federal. Federal significa órgão que pertence à União. Se esse órgão pertence à União, lascou. Não é o CETRAN que julga em última instância? Não. Neste caso, é um colegiado especial. Então, porque essa autuação foi feita pela PRF, você vai responder a letra C. Ele pode apresentar a defesa em segunda e última instância administrativa, que será julgado por um colegiado especial. Ô, galera, essa pergunta é difícil demais, é uma das mais difíceis de todas as provas do Detran que eu conheço. Presta atenção aqui, quando você não concorda com uma multa, você pode apresentar, você tem 3 tentativas para contestar. Defesa prévia, recurso em primeira instância junto a Jari e recurso em segunda e última instância. Qual é essa segunda e última instância? Onde fica? Se não for um órgão da União, vai ser junto ao CETRAN. Então, se você foi autuado por um órgão que não pertence à União, aí você vai no CETRAN. Agora, se foi um órgão que pertence à União, como a PRF, aí, neste caso, é um colegiado especial. Volta essa parte do vídeo e ouva 384 trilhões de vezes que você memoriza, porque é difícil demais, galera. Só por causa desse PRF, a resposta é a letra C. Se não tivesse PRF, seria a letra D. Para essa, letra C, e vamos para a próxima. Essa prova é do cão e do mal. Dos itens citados abaixo, qual ou quais fazem parte do sistema de ignição de um veículo? Seria chave de ignição, bobina de ignição e vela de ignição? Sim, mas está incompleto, está faltando alguma coisa aí. Vamos ver se não tem uma resposta mais completinha do que essa. Volante, coluna de direção e caixa de direção? Não, aí não tem nada a ver não, porque isso aí faz parte do sistema de direção. Barra de direção, terminal de direção e terminal de direção axial? Isso faz parte do sistema de direção. Bateria, chave de ignição, bobina de ignição, distribuidor, cabo de ignição, vela de ignição. Quando você tem 2 ou mais respostas certas para uma pergunta nas provas do Detran, vá sempre na maior, na mais cheia, mais completa, a mais lotada de informações. Isso aqui é uma dica exclusiva daqui do canal. Então, para acertar essa pergunta, letra C. Por quê? A A e a C estão certas, mas a C está mais completa. Quando tiver mais de uma certa, marca maior. Vamos para a próxima. Dilci Márcio, habilitado na categoria A, B, ou seja, carro e moto, e proprietário de uma motocicleta, emprestou seu veículo para o seu filho, que por possuir apenas categoria B de bola em sua habilitação, foi pela segunda vez em 10 dias flagrado conduzindo o veículo em via pública com habilitação de categoria diferente. Podemos afirmar então o quê? Pessoal, antes de eu ler as opções de resposta, prestem bastante atenção nessa informação aqui, pela segunda vez em 10 dias. Não passem batido por essa informação aqui não, pela segunda vez em 10 dias, porque isso aqui é muito importante para você encontrar a resposta certa. Agora vamos ler as opções de resposta. B de bola está dizendo que o Dilci Márcio, ou seja, o proprietário da motocicleta, perderá a categoria A de sua habilitação. Isso não existe. Não existe essa penalidade no Código de Trânsito Brasileiro. Pessoal, não marca B de bola não. Letra C de casa está dizendo que Dilci Márcio receberá multa
apenas na categoria A da habilitação. Pessoal, isso aqui não existe no Código de Trânsito Brasileiro, não tem esse tipo de penalidade. É multa apenas numa categoria, não existe. D de dado é ridículo, ele está falando que todas as afirmativas estão corretas, sendo que B de bola e C de cá estão erradas. Então, para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra A. Dilce Márcio poderá ter a sua habilitação cassada, pois foi reincidente no cometimento dessa infração. Para acertar essa pergunta, marca a letra A e deixa eu te explicar o que isso quer dizer para você entender. Quando uma pessoa é proprietário de um veículo e vai emprestar esse veículo para um terceiro, ele tem a obrigação de se certificar se essa terceira pessoa que ele está emprestando o veículo tem habilitação, se a habilitação está em dia e se é compatível com o veículo que a pessoa empresta. Caso ela não faça isso, como neste caso, emprestou uma moto para uma pessoa que só tem categoria B de bola que serve para carro. Essa pessoa foi flagrada. Presta atenção, ela foi flagrada e 10 dias depois foi flagrada de novo. A reincidência dessa infração, ou seja, repetir a infração de emprestar um veículo para uma pessoa de categoria diferente, gera cassação da CNH do proprietário. Por isso que a letra A é que está certa. Ó, o Dilce Márcio, que é o proprietário, vai ter, olha, poderá, porque tem todo um processo, ele pode entrar com defesa, recurso, talvez ganhe, mas está dizendo poderá por isso. Ele vai ter a habilitação dele cassada, porque ele foi reincidente no cometimento dessa infração. E como que eu sei que ele foi reincidente? Aqui, galera, eu pedi para vocês prestarem atenção. Segunda vez em 10 dias, ó. Segunda vez é reincidência. Em 10 dias, porque não passou-se um ano. Quando uma pessoa comete uma infração, passa um ano, aí quando ela comete de novo, considera a primeira. Agora, no período de 12 meses, considera reincidência. Vocês entenderam? Caso ficou confuso, volte essa pergunta, assista de novo 2, 3, 4, 5, 6 vezes, porque está caindo demais em todas as provas essa pergunta. Lucinília Miss, que não é habilitada, foi flagrada conduzindo o veículo de sua mãe e manuseando o aparelho celular. No momento da abordagem, constatou-se ainda que ela e mais 2 ocupantes do veículo estavam sem cinto de segurança. Nesse caso, o agente de trânsito poderá lavrar quantos autos de infração de trânsito ou quantos AITs? 6, 5, 3 ou 4? Então vamos lá analisar essa pergunta complicada que faz 100% dos candidatos errarem, inclusive quem me mandou essa prova. Olha só, essa senhorita aí, ela não tem habilitação e está conduzindo. Ela está cometendo uma infração de trânsito, será gerado um auto de infração por conduzir sem habilitação. A mãe dela emprestou o veículo para ela, então está cometendo uma outra infração, segundo auto de infração de trânsito, certo? No momento da abordagem, constatou-se que 2 pessoas estavam sem cinto, mas nesse caso é uma infração só, mesmo que tivesse 5 pessoas no veículo sem cinto. Ó, memoriza que é uma infração, fica ligado nesse negócio de raiz de enquadramento não. Então vamos lá, ó, sem habilitação, a mãe emprestou, eu cinto de segurança, beleza? 3. Só que ela estava falando ao celular também, 4 autos de infração, letra D de dado. Concorda que essa questão é sinistra, é nojenta e por causa disso 100% dos candidatos erram? Mas você não vai errar não porque você está assistindo o vídeo aqui no canal Sim Passei. Indica falhas no sistema elétrico de um veículo quando? Se você está com dificuldade de dar partida no motor do carro, bate na chave, tá Se você bate na chave, tá difícil o carro pegar. Se o som do veículo tá começando a dar umas rateadinhas, tá falhando. Quando o farol e o painel começa a piscar ou ficar fraco, aí sim é sinal de falha no sistema elétrico. Para acertar essa pergunta, letra B. Continua achando mecânica chata? Eu continuo achando. Vamos para mais uma. Bom, não preciso nem te falar que pouquíssimas pessoas acertam essa pergunta, né? Por quê? Porque é difícil de memorizar, galera. Faz o candidato perder 2 pontos no exame prático de direção veicular categoria B. Aqui não está falando da prova teórica não, hein? Está falando daquela prova lá nas ruas. Não colocar o veículo na área balizada em no mínimo 3 tentativas no tempo estabelecido? Não. Isso aqui não faz perder 2 pontos não, isso aqui faz logo ser reprovado. Se você não conseguir botar o carro dentro da baliza em 3 tentativas no tempo estabelecido, já era. Já não vai nem pro trânsito tentar, porque ali você já foi eliminado. É falta eliminatória que chama. Não ajustar corretamente os espelhos retrovisores? Não, isso aí
É uma infração levinha, acumula um ponto, faz perder. Tem gente que fala acumula, faz perder. Vamos usar, faz perder. Você perde um ponto, né? Vamos lá, C, não usar devidamente o cinto de segurança. Isso é uma infração grave, faz perder 3 pontos. Você ainda continua com chances de ser aprovado, tá? Porque 3 é o limite de ponto que você pode perder. Você não pode, daí pra cima. 4 ou mais já era. Mais 1 ponto, 2 pontinhos, 3 pontinhos, ainda passa raspando, mas passa. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra D. Quando você usa as marchas de forma incorreta durante o percurso, era para passar uma primeira, passou uma terceira, era para passar a segunda, passou uma quarta. Aí, nesse caso, você perde 2 pontos cada vez que faz isso, tá? Não vai achando assim, eu fiz um percurso de 10 minutos, eu passei 368 vezes marcha errada. Só perdi 2 pontos, acho que eu passo ainda. Não, é cada vez que você faz isso, 2 pontinhos. Se você fizer isso 2 vezes, você concorda comigo que você vai ser reprovado? Porque o limite é 3, 2 mais 2 dá quanto? Quanto que dá 2 mais 2, tesoura? Para acertar essa pergunta, a letra D, utilizar as marchas de forma incorreta, 2 pontinhos. O óleo lubrificante do motor deve ser trocado. Letra A, quando estiver escurecido? Não. B de bola, quando estiver com cheiro ruim, tem que ficar cheirando óleo todo dia? Não. Letra C, quando secar totalmente, aí seu motor já vai ter ido para o espaço. Você tem que trocar de acordo com as especificações do fabricante. O que significa isso? Cada óleo tem o seu período de troca específico, galera. Existem óleos que são melhores um pouquinho, então você troca às vezes com 30 mil quilômetros, entendeu? O espaçamento entre a troca e a próxima troca, 30 mil. Existem óleos mais baratinhos, mais fuleirinha, que você troca com 10 mil. Então, tem que ler ali no rótulo manual do fabricante, ver direitinho. Ele recomenda, ó, trocar a cada 30 mil, exemplo. Então, troca exatamente com a especificação do fabricante. Você entendeu, não entendeu? Inovar artificiosamente em caso de sinistro automobilístico, que é acidente com vítima, na pendência de um respectivo procedimento policial preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, a fim de induzir a erro o agente policial, perito ou juiz, é crime de trânsito que prevê o quê? Antes de ler as respostas, só te explicar. Em resumo, tá falando o seguinte, quando você se envolve num acidente com vítima, você mudar a cena do acidente para enganar a polícia. Mais ou menos por aí, ou agente de trânsito. Entendeu? Você faz umas tramóiazinhas ali para enganar, muda o carro de lugar, muda a posição. Entendeu? Você faz coisinhas ali, manuseia a cena do crime para enganar a polícia ou agente de trânsito. Isso que tá falando. Traduzindo em miúdos, é isso aí que está dizendo esse monte de trem na pergunta. Então, sabendo agora o que está perguntando, vamos lá. Pena de detenção de 12 meses a 2 anos? Não. Advertência e multa? Nossa, isso é a pior das respostas. Só multa? Não. Pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Faz parte do sistema de suspensão de um veículo. Ventoinha? Reservatório de expansão e mangueiras? Não. Essas paradinhas aí fazem parte do sistema de arrefecimento, aquele sistema responsável por resfriar o motor. Eu vou pular de A para C. Por quê, professor? É porque eu tô afim. C. Pastilha, disco, lona e tambor. Isso faz parte do sistema de suspensão? Não. Isso faz parte do sistema de frenagem. Letra D. Pneu roda step faz parte do sistema de suspensão? Não. Faz parte do sistema de rodagem. Dessas 4 opções, a única que cita itens que fazem parte do sistema de suspensão, B. Amortecedor, mola, bandeja e barra estabilizadora. Essas coisas aí fazem parte do sistema de suspensão. Responde um negócio pra mim aqui, na moralzinha, na sinceridade, mente não que é feio, isso vai pro céu não, hein? Tu gosta de mecânica básica? 99,9% dos alunos que eu dou aula odeiam, inclusive eu. Eu não gosto de mecânica básica não, dá licença. Mas, se troço cair em prova, eu tenho que te ensinar. Então não fica irritado comigo não é culpa minha não. Eu tenho que te ensinar porque cai em prova. Vamos ver a próxima. Num dia de chuva, Lorenilda parou seu veículo em um ponto de ônibus a fim de desembarcar passageiros. Nesse momento, um agente da autoridade de trânsito passava pelo local. Neste caso, Lorenilda será autuada, pois é proibido parar em ponto de ônibus. Não é proibido parar. Parar. Não está falando de estacionar, não. Não é proibido, não.
B de bola tá dizendo que Lorenilda será multada pois está estacionada. Ô galera, a pergunta tá falando que ela parou, tá afirmando que ela parou. Parar uma coisa, estacionar é outra, você não pode embolar a bagaceira não, cara, que dá ruim. Letra D de dado, o agente de trânsito poderá solicitar remoção, mas ela não fez nada de errado. Você vai marcar a letra C, Lorenilda pode ficar tranquila, pois não está cometendo infração. O pessoal, ponto de ônibus é um ponto de parada para embarque e desembarque de passageiro. Embarque e desembarque seria para o carro, desce gente do carro, para o carro, entra gente do carro, vaza. Isso é parar. Agora, parou ali, ficou batendo papo, parou ali para ir comprar um pão numa padaria que tem em frente, parou ali para ir numa farmácia, aí você não está parado, você está estacionado, porque não tem ninguém embarcando ou desembarcando. O agente de trânsito passou, você está no ponto de ônibus, está vendo que tem gente descendo ou subindo no veículo, não tem nada de errado nisso não. Letra C, essa prova é sinistra, se cair para tu, fica esperta, vai dar trabalho, hein? Trabalhinho. Freio de estacionamento ou freio de mão é componente essencial em um veículo? Claro que sim. O condutor deve saber que esse freio, diferente do freio de serviço, que é o freio de pé, atua. Letra D, está dizendo que ele atua na roda esquerda dianteira e na roda direita traseira. Eu queria conhecer quem que cria esse tipo de resposta. Pá, a pessoa é criativa demais, né, não, editora? Letra C, atua nas 4 rodas do veículo, ou seja, o freio de mão trava as 4 rodas? Não, pessoal, trava 2 apenas, daqui a pouco eu vou te explicar quais são. Letra A, trava apenas as rodas dianteiras? É o contrário, ele trava apenas as rodas traseiras. Freio de mão, quando tu puxa, tu trava apenas as rodas traseiras. Para acertar essa pergunta, a letra B, e vamos para mais uma. Caso um condutor realize uma ultrapassagem pela contramão em aclives sem visibilidade ou sobre uma sinalização longitudinal contínua, daqui a pouco eu te explico o que é isso aí, ele estará cometendo que tipo de infração? A infração de que natureza? E poderá ser penalizado com o que, galera? Isso é complicado demais. Letra A está dizendo que a infração será de natureza grave e ele vai ser penalizado com retenção do veículo. Depois está dizendo que a infração é de natureza grave vai ser penalizado com remoção do veículo. A letra C está dizendo que a infração é gravíssima, ele vai ter multa, a multa vai ser multiplicada por 5. Que a letra D de dado está falando que a natureza da infração é leve e a penalidade vai ser recolhimento da CNH. Fala para mim qual que você vai marcar. No começo do vídeo eu te pedi para você se inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, vamos fazer uma bagaceira nós dois aqui? Eu te ensino um macetinho para você acertar essa questão sem você derramar uma gotinha de suor. Você promete se inscrever no canal, deixar um comentário e um like para me ajudar a chegar a 30 trilhões de inscritos aqui até o final desse mês? Então vamos lá, tá combinado, hein? Olha só, todas as vezes que falar assim, penalidade, significa que não é medida administrativa, porque existem essas duas, penalidade e medida administrativa. Medida administrativa, todas elas começam com R de rato ou T de tatu. Galera, quando a pergunta falar de medida administrativa, as respostas têm que começar com R de rato ou T de tatu. Quando falar de penalidade, não pode começar com R ou T. Pronto, te ensinei o macetinho. Já senta o dedo no like aí, hein? Olha a pergunta, engasguei. Volta para a pergunta, olha só. Tá falando que aqui será aplicada penalidade. Olha aqui, ó, poderá ser penalizado. Penalizado significa penalidade. Então, galera, não pode começar com R ou T. Se liga na letra A, aqui ó, R de retenção. Se liga na letra B de bola, R de remoção. Se liga na letra D de dado, R de recolhimento. Não é A, não é B de bola, não é D de dado, tem que ser a letra C. Só sobrou ela, senta o dedo e marca. Você vai acertar. Você entendeu o macetinho? Você gostou? Então se inscreve, deixa um like e um comentário. Vou repetir. Todas as vezes que a pergunta citar medida administrativa, tem que começar com R ou T. Toda vez que falar penalidade, não pode começar com R ou T. Por exemplo, suspensão, cassação, advertência por escrito, multa. Entendeu? Prega esse macetinho que você vai se dar muito bem. Os 4 tempos de um motor são admissão, compressão, explosão e escape, letra A. Primeiro, segundo, terceiro e quarto estágios, letra B. Passado, presente, futuro e hoje, letra C, ridículo isso aqui. Ou biela e pistão, tá falando de 4 tempos, aqui só tem 2 respostas, então C de casa ridículo, D de dado sem noção, só pode ser entre A e B. Mas você vai marcar a letra A.
Admissão, que é quando recebe combustível. Compressão é quando comprime o combustível. Explosão é quando, através da centelha da vela, inflama e explode o combustível. Escape, liberação dos gases para a atmosfera. Os 4 tempos de um motor são admissão, compressão, explosão e escape. Letra A. Os veículos licenciados no exterior não poderão sair do território nacional sem o prévio pagamento dos valores correspondentes às infrações de trânsito cometidas, ao ressarcimento de danos que tiverem causado ao patrimônio público ou de particulares, independentemente da fase do processo administrativo ou judicial envolvendo a questão. Essa afirmativa está parcialmente correta, ou seja, tem um tiquinho de verdade, um tiquinho de mentira? Não, galera, está totalmente correta. Ela está parcialmente errada, ou seja, tem um tiquinho de verdade, um tiquinho de mentirinha? Não, ela não está errada nem um pouco, então ela não está parcialmente errada não. Letra D, não consta no CTB? Consta sim senhor e sim senhora. Para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra C. Está totalmente correta. Ou seja, uns gringos tá aqui nos países com os carrinhos dele dando um rolezinho. Aí ele resolve vazar fora e ir embora. Vamos supor que no período que ele estava aqui dando um rolezinho, ele, sei lá, fez umas bagaceirinhas, quebrou umas paradas, danificou uns patrimônios, carro de outras pessoas aí, porque estava conduzindo chapadão. Hein? Não, ele pode vazar assim não, galera. Ele só sai daqui se ele ressarcir todo mundo. Ah, mas ele tá com os processos, ele botou na justiça. Tá falando aí que independentemente de estar na justiça correndo, esperando o trâmite lá, ele tem que pagar, ué. Ah, tá, mas se depois ele ganhar aí, a justiça devolve o dinheiro para ele. A justiça devolve o dinheiro para ele. Mas só sai daqui depois de quitado tudo. Para acertar essa pergunta, a letra C e... Vamos para a próxima? Ao atender uma vítima de acidente, quem presta socorro tem como prioridade principal. Pessoal, o segredo dessa pergunta está aqui no prioridade principal. Tem respostas que apresentam prioridade, mas está falando assim, entre essa prioridade e essa prioridade, qual que é mais urgente, é mais prioridade, é uma prioridade prioritária. Olha só a letra A, diminuir as lesões, isso é uma prioridade, mas tem coisas que vêm antes disso aí. Transportar para o hospital, não, isso aí não é prioridade não. Aliviar a dor, seria uma prioridade, galera, mas tem coisas muito mais urgentes necessárias, é preservar a vida. Então, a prioridade principal é preservar a vida, não se esquecendo que a vida de quem socorre e a vida de quem está sendo socorrido. Às vezes, a vida de quem socorre tem que ser prioridade antes de socorrer a vida de quem precisa ser socorrido. É considerado infração de trânsito quando um condutor negligencia as determinações encontradas nas placas de... Letra A está dizendo que é considerado infração desrespeitar placas de regulamentação. Até aqui tá certo? Certíssimo, por isso que muita gente já marca. Agora, continua lendo, pessoal, com formato quadrado e fundo amarelo. Viu aí a prova do que eu acabei de te dizer? Que a questão ou a resposta parece fácil, mas não tem nada de fácil. Ela só te engana. O que tem formato quadrado e fundo amarelo são as placas de advertência. Aí você vê no começo, regulamentação. Ah, placa de regulamentação, realmente, se respeitá-las é infração. Deve ser essa, já marca. Galera, não, continua lendo, lê até o final, lê até o ponto final. Letra B está dizendo que quando você desrespeita a sinalização de indicação, você comete infração de trânsito. Não, galera, só quando você desrespeita a sinalização de regulamentação. Letra C está falando quando você desrespeita a sinalização de advertência, você comete infração. Não, galera, só quando você desrespeita a de regulamentação. E mais um erro, letra C está falando que a sinalização de advertência possui em formato quadrado e fundo marrom. Mas o que possui formato quadrado e fundo marrom são as placas de atrativos turísticos, credo. Então, se não é A, B de bola nem C de casa, é a letra D de dado. Se liga, é considerado infração de trânsito desrespeitar a sinalização de regulamentação, certíssimo. Formato circular e fundo branco, em sua esmagadora maioria. Letra D de dado é que está certo. Eu vou falar mais uma vez, muito cuidado com as questões que aparentemente são fáceis. Elas já dão essa aparente facilidade para te derrubar. É proposital isso, pessoal. Fique esperto com esse negócio. Epa, facinha demais, não tá cheirando bem, beleza? Anota essa dica aí, exclusiva aqui do canal. Se você vem em algum outro lugar, vai lá no canal do Infeliz e escreve assim, ó. Já vi essa dica no canal? Sim, passei, hein?
é a forma mais grave de reação alérgica, desencadeada por diversos agentes como drogas, alimentos e contrastes radiológicos. Essa é a definição de quê? Hipotermia, hemorragia, choque hipovolêmico ou choque anafilático? Hipotermia não, pessoal, porque hipotermia é a baixa temperatura do corpo humano. Hemorragia não é, porque hemorragia é a perda de sangue. Choque hipovolêmico não é, porque choque hipovolêmico é um choque oriundo de grande quantidade de perda de sangue e líquidos. Então, forma mais grave de reação alérgica se chama choque anafilático. Para acertar essa pergunta, D de dado. Documento emitido para fazer aulas de direção veicular se chama. Letra A está falando que é ACC. Mentira. ACC é autorização para conduzir ciclomotor. Ou seja, uma habilitaçãozinha para conduzir cinquentinha. Marca A não. P de bola tá falando que documento emitido para fazer aulas de direção veicular se chama PPD. Não, galera. PPD é permissão para dirigir. É a habilitação provisória que você recebe quando passa em todos os exames do Detran. A letra C está falando que o documento emitido para fazer aulas de direção veicular se chama CNH. Não, CNH é Carteira Nacional de Habilitação. Documento emitido para você fazer aulas de direção veicular se chama LADV, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular. Marca D de dado nessa pergunta. Havendo necessidade de sinalizar um local de sinistro de trânsito, que é acidente, à noite, sob chuva, cerração ou neblina, segundo os preceitos da direção defensiva, o mais recomendado para o condutor seria... Letra A está dizendo que numa via de trânsito rápido, você tem que sinalizar a uma distância de 80 metros do acidente. Isso aqui está certo ou isso aqui está errado? Isso está errado, pessoal. Por quê? Uma via de trânsito rápido tem velocidade de 80 km por hora. Se não tivesse de noite, nem tivesse chovendo, não tivesse neblina nem cerração, a resposta seria essa. 80 km por hora, 80 metros. Porém, tá de noite, tem neblina, tem cerração. Então, nesse caso, você teria que dobrar a velocidade máxima e calcular isso em metros. Se é 80 km por hora, em metros, 160 passos ou 160 metros. A tá errada. B de bola está dizendo que numa via arterial, você teria que sinalizar a uma distância de 60 metros. É a mesma explicação que eu acabei de dar quando eu li a letra A. Numa via arterial, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora, certo? Então, para sinalizar, você teria que pegar essa velocidade, contar em número de passos ou calcular em metros. 60 metros ou 60 passos largos de um adulto. Porém, galera, tá falando que tá de noite. Tem chuva, neblina ou cerração. Você vai pegar esse 60 e multiplicar por 2, seria 120 metros. Letra B tá falando que é 60, tá errado. Vamos pular de B para D de dado. Numa via coletora, sinalizar a uma distância de 40 metros. Pessoal, o mesmo erro do finalzinho foi cometido na A e na B. Tá falando que numa via você pega essa velocidade e calcula em metros. Não, você só faz isso se não tivesse noite, chuva, cerração ou neblina. Então é letra C que você vai marcar. Numa via local, que a velocidade é de 30 km por hora, você vai sinalizar a 60 passos do acidente. Por quê? Porque se a via é de 30, tá chovendo, você multiplica essa velocidade por 2. Vou te explicar de novo, caso você não tenha entendido. Se você entendeu, você vai fixar nos crânios por causa da minha explicação agora. Olha só. Quando você tem que calcular a distância para sinalizar, é só você pegar a velocidade da via e contar em número de passos ou em metros. 40 km por hora, 40 passos. 60 km por hora, 60 passos. 80 km por hora, 80 passos. Porém, se a pergunta disser que está de noite, neblina, cerração ou está chovendo, você vai pegar essa velocidade e multiplicar por 2. Tem errado não, galera. Vamos ver. Corresponde à verdade e está contido no Código de Trânsito Brasileiro o que lemos em letra A. Recusa ao teste de alcoolemia é punível com multa, retenção do veículo e suspensão da CNH pelo período de 6 meses a 1 ano. Mentira! Quando você se recusa ao teste do bafômetro, ou quando você cai aí, né, acusa positivo no teste do bafômetro, a suspensão é direto 12 meses. 12 meses, não tem entre 6 e 1 ano, é 12 meses cravadinho, letra A tá errado, não marca não, você vai passar vergonha. Fugir de bloqueio policial é infração de trânsito gravíssima, sim. Passível de multa, sim.
Suspensão da habilitação, sim, até aqui tá certíssimo. A pegadinha começa daqui para frente. Mais 7 pontos na CNH. Não existe pontuação na CNH, galera, quando a pessoa vai direto para suspensão. Se tem suspensão, não tem acúmulo de ponto. Também não é na CNH, não. É no RENASS, tá? É no prontuário, beleza? Não fica escrito ponto na CNH, não. Isso aqui também tá errado. Para não caracterizar estacionamento em uma manobra de parada, o condutor deve acionar o pisca-alerta do veículo. Mentira também! O que não caracteriza estacionamento é quando você para num local e tem alguém embarcando ou desembarcando. É só isso, mais nada. Não existe mais nenhuma outra coisa que não que faça caracterizar ou descaracterizar. Eu acho que eu embolei aqui. Galera, parada é quando você está parado num local, embarcando ou desembarcando pessoas. Não tem nada a ver com o tempo. Estacionamento é quando você está parado no local, não tem ninguém embarcando, ninguém desembarcando, não tem nada a ver com o tempo. Beleza? E também não tem nada a ver com pisca-alerta. Se você parar num local, galera, não tiver ninguém embarcando nem desembarcando, você está estacionado. E se você ligar o pisca-alerta do nada, é outra infração de trânsito. Se eu não me engano, infração de natureza média. Usar o pisca-alerta de forma indevida, ou quando não é ali certinho, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, que é a imobilização em situação de emergência, ou quando tem uma placa de regulamentação, é infração. Você não pode ligar pisca-alerta assim a hora que você quiser, não. Então é letra D de dado que você vai marcar. Vamos conferir se é isso mesmo? Olha aí. Ao cidadão é facultado o direito de recorrer de qualquer infração cometida. Isso aqui tá certo, deixa eu te explicar o que está dizendo aqui. Você cometeu uma infração, você está totalmente errado, você sabe que você está errado, todo mundo viu que você está errado, tem filmagens mostrando que você está errado, mas mesmo assim, se você quiser recorrer, você pode. Mesmo estando errado, quiser recorrer, você tem 3 tentativas: defesa prévia, recurso de primeira instância na Jari, recurso de segunda instância no CETRAN ou no colegiado, se for, por exemplo, PRF. Todo mundo entendeu? E o que você vai fazer agora para garantir sua aprovação? Você vai clicar nesse vídeo aqui, porque aqui tem mais uma prova real que um aluno mandou aqui pro canal. Você vai saber o que está perguntando, o que tem que responder para você passar direto de primeira. Clica aqui, tô te esperando nesse vídeo para nós juntos passarmos na prova do Detran. Valeu? Clica aqui.